Fala pessoal, mais um episódio hoje do Engenharia de Boteco. Estamos aqui na Oficina do Espelho e hoje com um convidado especial, Marco Júnior, engenheiro civil. Engenheiro civil formado na UFACS, Universidade de Salvador, com aproximadamente 10 anos de experiência no mercado de trabalho, tanto na área de infraestrutura como de topografia, viu, Vinícius? Pô, do nosso ramo aí, bem legal, viu? Atualmente ele está na Secretaria de Estado da Educação, no DEMAP, aí também, Departamento de Engenharia, desenvolvimento de projetos e soluções técnicas voltadas à infraestrutura, que é a parte de colégio, né? De todo o estado. Todas as obras da educação, Passa por você. escola, creche, tudo. E anteriormente, um tempo mais recente, e até o esporte. Legal. E também possui uma experiência na elaboração e desenvolvimento de projetos, tanto de infraestrutura, topografia, desde levantamentos de campo e análise das condições existentes para a elaboração de soluções técnicas necessárias para a implantação de projetos, Vinícius. E também concursa Química na Universidade Federal de Sergipe, na UFES, tá? Mandar um abraço pro pessoal da UFES, o reitor, tem professores amigos nossos lá em Departamento de Química. Departamento de Química. Professora Cássia, um abraço, professora Cássia. E também formado em Engenharia Civil, com uma segunda formação acadêmica na área de ciências. Também. Exatamente. Rapaz, sim. O homem é potente. O homem vai da Engenharia Civil, vai da Química e da parte de ciências. Desde o corpo humano ao concreto. Eu vi aqui, Marcos, que Marcos, ele tem uma grande experiência também na parte da topografia, que eu acho que é a parte essencial da engenharia. Ele começa pela topografia, né, Marcos? Quero que o pessoal aqui conheça um pouco da sua trajetória, você falar um pouco aí do seu, realmente, o currículo e sua vivência profissional. Então, minha experiência na engenharia basicamente começou na topografia. Topografia, ela é a base, né, da engenharia, de projeto, obra. E na minha carreira também foi meu início na topografia, junto com Cícero, foi meu grande mentor, que é meu grande mentor, que é funcionário da CEOP, topógrafo da CEOP. E foi onde tudo começou, foi onde realmente comecei a me apaixonei pela engenharia, foi a partir da topografia. Rapaz, você se apaixonou pela engenharia através da topografia e quase eu desisto na engenharia por causa da topografia. Por causa da topografia. Porque eu peguei topografia 1 e 2 com um professor chamado Osório, meu amigo. Professor, um abraço com todo respeito, mas rapaz, você conhece Osório? Eu cursei com Osório, topografia 1. Então você é topado. Mas foi assim, foi quando minha esposa estava com problema de saúde. E, por incrível que pareça, eu reprovei por falta. Eu não reprovei por nota, eu reprovei por falta de topografia. Você foi um abençoado, porque eu tinha reprovado por nota e não por falta. O professor Osório é uma figura, mas é um cara bom. É uma figura inoxidável, porque é um cara espetacular que depois a gente virou amigo. Mas, rapaz, eu acho que ele ia por um lado na matéria e eu ia por outro. Eu disse, é o Osório que vai aqui. Eu disse, não, vamos mudar de matéria. Deixa. E esse aparece no perfil. Tá no aluno, tá no professor. Eu também acho. Então, teve até uma curiosidade, quando eu fiz uma prova dele, você deve ter feito o que ele mandava fazer fechamento angular. Que ele dava os ângulos na poligonal para você calcular o fechamento. E no fim você calculava o erro. Eu fiz e meu erro deu, eu lembro exatamente que ele ficou bem marcado. Deu menos 7 segundos. Ele zerou minha questão. Quando fui questionar ele, realmente, porque você fez por fora, eu queria por dentro. E quanto deu o erro, professor? Ele 7 segundos. Exatamente. Eu fiz por fora e deu menos 7. Por dentro dá 7. Mas são coisas que a gente vai vendo e vendo que não faz sentido nenhum, mas já passou. Já passou, tá superado, estamos formados. Pois é. Rapaz, E aí eu me deparei com ele e com o Gregório. Reparem, se eu tava bem armado, eu ia correr para um lado, era Gregório, ia correr pro outro, era Osório. Eu digo, vai ser dupla sertaneja, aquela dupla sertaneja barra pesada. Era pior do que a choque, meu amigo, o cara sair de lá de dentro.
Aí eu disse, graças a Deus foi superado, mas hoje eu vejo o quão importante é a topografia. Eu não sei, Marcos, se você sente isso aí. Eu sinto porque eu faço muita obra em condomínios, obras residenciais em condomínios fechados, que o pessoal não se preocupa com o projeto topográfico e só vai se preocupar. O último que vai construir, que está afunilando, né? Construção do lado do outro, ninguém constrói com aquele cuidado topográfico dos pontos corretos, e aí acaba sofrendo o último que vai construir, ou o terreno dele está um pouco estrangulado, teve um caso recentemente. E você falar um pouco para o pessoal aqui dessa importância, né? Até questão financeira futura, né? Esse cuidado que eu acho que tem que ter, né? Pois é, imagine você em uma rua com 20 lotes. O primeiro lote rouba 10 centímetros e vai acumulando. No fim, você vai ter uma diferença de 2 metros. Ou seja, o lote que tinha 10 agora passou a ter 8. Então, são coisas realmente que alguns profissionais não tomam cuidado e acham que quando você mede a diagonal descendo, a hipotenusa é a mesma coisa que você medir no plano. Se você tem 10 metros, quando você mede 10 metros em um terreno que está inclinado, você não vai medir por baixo, você tem que medir tirando a diferença de nível. Angulação. Então, assim, o ramo da topografia não é que ela é chata, mas ela tem que ser exata. Porque a exatidão dela é que vai dar um projeto fiel. Exatamente, projeto fiel que foi projetado. Senão, acumula erro. E depois que você tem 10 lotes, 20 lotes prontos, cadeiras prontas, ninguém vai demolir. Vai ter que remediar o correção de algum conflito. Não. Situação possível, ajuizar a ação, um estresse, briga de vizinho. Imagina você brigando com seu vizinho por lá. Você vai ter que ir atrás do cartório para regularizar tudo de novo. Prefeitura, e assim. Ou seja, você ainda vai ter que gastar com a topografia. Vai ter que gastar com a topografia depois. Ou antes ou depois. Assim, vale essa dica aí pro pessoal, né? Com certeza. Tem que se atentar bastante nessa situação, principalmente em ruas, em quadras que não são planas. Que às vezes, até porque a gente acha que a plano não é plano. Tá tudo certo. Pegando ali no Maps, eu falo isso por experiência. 10 anos no ramo, às vezes eu vejo um lote 100%. Então, pra mim é plano. No olho é plano. Quando você faz tirar a topografia, tem 1 metro, 1,5 metro de diferença de nível, você não sabe, você não imagina onde vem aquilo. Então é uma coisa que não tem como saber, mesmo uma pessoa com experiência, não tem como mensurar nem ver esse desnível. Eu acho que, falando um pouco de tecnologia, acho que a tecnologia até para o seu trabalho em si, a sua vivência profissional na área de topografia ajudou bastante, né? Que a parte de GPS. Porque antigamente, imagine, bicho, a gente lá medindo por vara. A gente pegar isso não existe, pô. Por isso que eu tenho como é que eu falo? Eu tenho um apreço e tenho e fico admirado como essa galera aí antigamente fazia esse levantamento topográfico de uma fazenda com não sei quantas varas, já passar o dia todo andando. Isso é desumano, né? Hoje em dia você ainda anda, né? Hoje não mais, né? Porque a gente consegue fazer por drone, né? Depende da situação. Se você tiver uma área muito extensa, mas ele quer que você faça por drone, mas também não dispensa muitas vezes você em loco, pelo menos cadastrar os vértices com GPS. Com GPS ou com estação total. Acho que não tanto, para determinadas coisas sim. Para determinadas coisas você nem usa mais. Do mesmo jeito que um GPS para determinadas coisas não serve, só serve a estação total. Entendi. Exemplo, se você for fazer um cadastro do imóvel e você precisa cadastrar um ponto numa área coberta, o GPS ele não vai ler, porque ele conecta em tempo real com o satélite. Então o RTK, o GPS, ele vai ser em uma área aberta. Você tem uma área, mata fechada, o RTK ainda consegue, você tem que ter um pouco de paciência, esperar. Mesmo assim, possa ser que você carregue um erro, mas você tem que ter todo cuidado para ver o nível do erro que ele está carregando. Explica pro pessoal o que é RTK. O RTK é um satélite, imagine
A grosso modo, imagine você com aquela localizaçãozinha de celular que você comanda. Isso. 1 metro, 10 metros de precisão. Toca 1 metro de precisão. Esse 1 metro para topografia não existe. Então, imagine você ter um equipamento que em tempo real se conecta com uma constelação de satélites, triangula sua posição no globo e sua altura, sua cota. E com erros de 0,0001 milímetro. Em tempo real. Se você mover 1 centímetro, ele vai calcular aquele centímetro. Se você mover 1 milímetro, ele vai calcular que você moveu 1 milímetro. Então ele vai cadastrar aquele ponto exato. For aqui, mexer 1 centímetro, ele vai ver que você mexeu 1 centímetro. Uma dúvida que acho que pode ser de várias pessoas. Você fazer um levantamento, mas em área aberta, digamos assim. Você usar um aparelho GPS só para isso e usar eu sei que hoje em dia tem aplicativos de celulares e você marca o ponto lá, usa o GPS, tem muita diferença. Muita diferença. Porque é muito melhor você ter o aparelho realmente do GPS. Para topografia você tem que ter o aparelho de GPS. E geralmente se usa o RTK. O RTK é o nome porque você vai pegando pontos e carrega em tempo real. Também você pode trabalhar com RTK em PPK, que seria um pós-processamento. Eu faço o cadastro, depois eu corrijo. Não, ele continua online, só que depois você corrige as posições para ser mais preciso. Por exemplo, se eu for fazer um cadastro de INCRA, você precisa ter um pós-processamento, porque além da precisão do seu levantamento, imagine que eu tenho esses 5 pontos para cadastrar. Certo? Sim. Cada um tem uma distância X, Y variável de um para o outro, porque eles estão aqui. Essa mudança não vai mudar, essa distância. Só o que vai mudar é a minha posição no globo. Esse é o pós-processamento. Então, para o INCRA, eu preciso pós-processar porque ele é muito mais preciso. 1 metro, 2 metros, não, milímetros. Mas só aceita com o pós-processamento. Interessante, eu não sabia disso não. Eu acho que muita gente aqui não sabe, viu? Exato. Eu vou fazer um levantamento às vezes. E acho que é importante Eu só faço de plena. eu só não existe. Não, a gente usa também, treina algumas situações bem... Tem locais que às vezes Eu acho que eu tive trauma, bicho. eu faço levantamento, às vezes tem, por exemplo, você tá aqui, às vezes tem um ponto ali na quina, mas você não tem acesso lá ao local. Aí às vezes é difícil, ou você tenta medir até onde você consegue, eu não sei. A gente consegue fazer isso. Geralmente a gente faz no cadastro, chama por projeção. Imagina que eu tenho que cadastrar esses 4 pontos. São 4 vértices de um terreno, ou o que seja. Esse ponto, que é o vértice das 4, eu não consigo chegar nele. Sim. Então eu cadastro 3 pontos e cadastro um ponto intermediário aqui, outro ponto intermediário aqui. Já que são linhas retas, eu ligo esses 2 pontos e faço prolongamentos. E encontro esse ponto de triangulação. A parte da faculdade lá de geometria. Isso, perfeito. É basicamente trigonometria. Legal. Basicamente trigonometria. Tá vendo? Simples. Não é Ficar ligado aí que topografia envolve geometria. sim. E é por isso que eu sou apaixonado pela engenharia civil, porque engenharia civil ela tem vários ramos de atuação, topografia, parte de planejamento, orçamento. Então muita coisa, eu tô curioso, né? Você, hoje um custo de um aterro, né? Você não é só a aquisição do material que você vai aterrar. Tem todo um DMT, né, que é a distância, o bota fora, onde é que você vai jogar esse material, aí esse número vezes 20 km, vezes 40, de onde você esteja. Então, é um item muito importante você ter essa exatidão para você não ter prejuízo na sua obra. Né? Exatamente. Então, um bom levantamento topográfico, ele pode, que é um custo irrisório para uma determinada obra, irrisório para qualquer obra, para mim, eu acho. Para o que vai agregar ao seu produto. Mas, como você levantou bem, Vinícius, na parte de terraplanagem, você vê a compensação de área, um bom levantamento topográfico com altimetria, com um projeto de plano autométrico, ele vai ajudar bastante no desenvolvimento do projeto. Não, vai ser fácil. Você não tem como calcular, assim, como o Luiz falou, uma estimativa. Eu tenho uma estimativa de um relevo, vou fazer um platô. Então eu estimo aqui que vai dar um exemplo: 100 mil metros cúbicos de aterro, e custa X. Só que quando eu faço a topografia, eu vejo que aquele relevo não era bem o que eu estava pensando. Dá uma diferença de 10% para mais ou para menos.
10% em cima de 100 mil metros cúbicos de aterro é muita grama. Inclusive, eu acho que uma dica aí, vou falar que minha percepção de mercado, como mercado imobiliário também, eu acho que vale muito a pena, às vezes, o investidor que quer comprar determinada área para empreender ou para incorporar, eu acho muito interessante fazer um levantamento topográfico, planeamento, para poder ver a viabilidade do negócio, entendeu? Porque realmente, por exemplo, se você tiver um custo muito elevado da parte de terraplanagem, acaba inviabilizando o seu Às negócio. vezes você no olho, né, pô, aqui dá uma diferença de 30 centímetros, dando pouco, não sei quantas caçambadas. Tem um morrinho ali que eu Não sei quanto. Não, você tem que calcular. Não, deixa eu. Se não tiver já o levantamento, deixa eu fazer um levantamento topográfico para ver se vale a pena. E a gente vê hoje no mundo que a gente está vivendo, um mundo de guerra, e guerra, a gente fala que a guerra não afeta a topografia ao mercado imobiliário, afeta diretamente. Por quê? Para o pessoal entender que o petróleo lá, a guerra onde está essa situação do petróleo, que só está aumentando o custo do petróleo e dos combustíveis no Brasil como no mundo todo, e consequentemente é entre o DT, que é a distância de transporte terrestre, de você fazer um bota-fora ou até um aterro. Em si, você tem que calcular também esse custo. Vai variar bastante desse deslocamento, desse custo de frete, né? Você pegou uma coca, por favor? Tá na coca, tá na Então, teve até uma experiência recente com um cliente que ele solicitou fazer um projeto de mobilização de terra, um platô. E uma área de 40 por 40, ia subir 2 metros, ou seja, você faria um canteiro e faria um caixão para encher. Ele queria que o nosso orçamento fosse areia. Sim. Aí eu sinalizei, olha, é melhor você fazer aterro. Não, quero areia. Bom, tudo bem. Um exemplo, o orçamento deu 400 mil o aterro. Quando ele se convenceu que era melhor usar aterro, material de aterro, você vem com... Aí vem os outros serviços, né? Compactação. Isso, mesmo com todo o serviço, o orçamento caiu de 400 para 150 mil. Porque o metro cúbico de aterro de areia é 170, 190 reais. Um metro cúbico de aterro é 20 reais. Diferença absurda, né? Mesmo com você tendo um maquinário, com compactação, controle tecnológico, fazendo camadinha de 20-20, e assim o custo é bem menor. Você, como especialista da parte também de terraplanagem, que é uma preocupação que afeta diretamente, você está ali nas duas bases, né? Que é a parte da topografia e a parte de terraplanagem. Você não executando bem essas duas partes, quando você subir, pode ter problema de recalque, que a galera não sabe que recalque é, em outras palavras, para quem não entende esse termo, é você ceder ali, você ter uma diferença, um leve de desnível, né, de queda, digamos assim, de uma estrutura que não seria isso na parte técnica, mas é realmente recalque. E aí a galera não entende que você pode prejudicar um aterro mal compactado, como você falou, com controle tecnológico, enfim. O ideal mesmo, assim, alguns engenheiros, alguns mais antigos daqui, tem muito a mente meio fechada em relação a aterro. Quando você tem um aterro e você tem que botar carga nesse aterro, eles preferem colocar no natural. Sim. Eu penso o seguinte, você vai ter que fazer a sondagem natural, então você já sabe a condição que ele tem, certo? Você tem a condição que ele oferece. Como você tem um aterro controlado, compactado, com controle tecnológico, camadinha por camadinha, você vai fazer a sondagem. Com certeza você vai ter o grau de compactação próximo ou igual ao que você estimulou o projeto. Então é muito mais confiável você recalcular sua fundação para você colar a tensão do aterro. Ou você gastar mais dinheiro para buscar lá o natural, aumentar a persistência de estrutura para alcançar o natural, mas vai mudando. O aterro você conhece, né, o que você está colocando, né? O natural, Sabe qual é o tipo? beleza, o natural foi compactado naturalmente por muitos anos, mil anos, até milhões de anos, mas beleza. Mas o que você está fazendo, você está sabendo o que está fazendo. E pela dúzia, Fazer sem... na dúzia, é só sondar de novo. Inclusive, acho que é uma mania de muito construtor. Vamos fazer um meia-culpa também, às vezes.
Às vezes você não tem esse índice do solo, né? O construtor admite um índice nível, o índice de lá do solo e parte do seu projeto. Tem que ter o Sem uma sondagem, um furo de sondagem. Acaba carregando mais. Eu acho que é um erro o ainda ideal. muito usual aqui O ideal, Vinícius, você faz a camada compacta, ela é compactada uma camada de 20 centímetros. Vem o laboratorista e faz o furo. Atingiu a compactação, libera a próxima. A sondagem feita o estudo feito de camada em camada, só libera a próxima se a primeira bloquear. A primeira não tá ok, rola até chegar à compactação. Vamos supor, um terreno natural, já tá plano no seu nível ideal. Né? Aí olha lá o tipo do solo, mais ou menos vê o índice dele, admite, parte para o seu projeto de fundação e vai. A fundação aí tá lá. não vai, que não precise de aterro. Mas ele admitia um índice lá que não é o real. Às vezes o solo aqui é de um jeito, lá na outra sapata é de outro. Pois é. Ô Marcos, Muito comum. E me diga uma coisa aí, qual o momento da sua carreira que você sentiu uma dificuldade ou alguma coisa que você disse, pô, isso marcou minha história aí no meu ramo de atuação? Agora, só os desafios diários mesmo. Marcar não, porque, assim, eu sou muito grato à vida, a Deus, porque eu entendo que a minha carreira, como a minha vida, sempre pareceu um Lego. Sempre foi sempre encaixando. Então, eu fui levado para um ramo que parece que eu nasci para isso, entendeu? Legal. Então, eu sempre fui e para mim, teve até uma situação eu até comentei com você, de Floro, nosso colega da Bank, que Vice-prefeito. Cara, desse boa demais. Valeu. Um abraço, Floro. Você tava falando Isso, é porque eu falei que na engenharia tudo tem solução. Aí alguns colegas começaram a tirar sal da solução, mas a engenharia em si. Tá errado. Eu vou colocar menina mais. Pode ter demais. Porque a engenharia realmente pra mim é uma coisa apaixonante. Quando junto com a galera de engenharia eu fazer um happy hour, qualquer coisa, papo é só engenharia, independente do horário, independente do local. Então, pra mim eu não tenho trabalho com isso porque é o que eu gosto. Você vem na gelada, Daniel? Tá gelado, então vamos pro nosso próximo quadro. Eita, cara. Eu acho que ele. Vai. Quadro é dentro do balde. Não é na calça, dentro do balde. Não, mas isso acontece no Cadê a boteco. cerveja aqui? Isso acontece no boteco. Então você tá perdoado, Vinícius. Olá. Isso. Não pode cortar. Não pode. Vamos lá, dentro do balde. Então vamos aí pro nosso próximo quadro, dentro do balde. Então é isso. Você tá fora, porque você me derramou, você me molhou todo, velho. Olha, tô todo molhado. Você tá perdoado porque é dentro do boteco. É porque a engenharia de boteco. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, JJCN, construindo sonhos e multiplicando seu patrimônio. A 3D Engenharia, 10 anos no mercado de construção. Olha, tá vendo como ele tá? Tá prendado. Eu quero 5%. Fala, quero o garçom, né, Eu mulher? quero 5%. Tá certo. Voltando pra cá, quero agradecer também a Oficina do Espeto por ceder esse espaço tão maravilhoso pra gente. Convido vocês a provar os coxinha e o pão. Como é o pão? Churraspão. Churraspão. Vai chegar o churraspão aí. Então vou pra primeira pergunta do quadro. Dentro do balde. Marcos, o que deve ser analisado antes de iniciar qualquer serviço de terraplanagem? Topografia. Começa pela topografia. Até porque vai dar a base. Tive até uma situação, uma vez de um cliente retrancar em relação à quantidade de aterro. Falei para ele simplesmente o seguinte: olha, eu tenho cadastrado o que era antes, tenho cadastrado agora o que é agora. Então a conta tá fácil. É matemática simples. Então,
Clássico de terraplanagem e topografia. Legal. A gente já vinha debatendo isso aqui, né? Conversando sobre isso agora, né? Vamos lá, Vinícius, a próxima. Você hoje tá com um ponto negativo comigo, não? Deu um banho? Fala, meu amigo. Marco, já aconteceu alguma coisa tão absurda que virou piada até hoje? Já. Um mestre que estava executando um projeto meu de drenagem, ele inverteu a boca da manilha. Não, o mais interessante não é só isso. Aí eu perguntei por que você inverteu ele, porque a boca não coube dentro da caixa. Aí eu, tá, e na outra ponta, você fez o que com a boca para dentro da caixa? Eu quebrei a boca. Tá, e você não quebrou lá e não inverteu? Ele inverteu porque a boca não cabia na caixa, mas na outra também não cabia e ele solucionou, quebrou a boca. Para o pessoal entender, a manilha, ela tem um lado maior, mais largo, e um lado menor, porque é justamente para poder fazer encaixe, como se fosse de Lego, né? Exatamente. E aí, pô, aí é foda. Não, esse virou um clássico. Foda mesmo. Não tem como. Aí, por isso que você é do engenheiro, o acompanhamento técnico, você vai ver exemplo da obra, contrato do engenheiro civil. Aí o encaixe na caixa é mais fácil você fazer do que você quebrar o outro lado, fazer um encaixe. Quebra ali, até porque você precisa dimensionar, você naturalmente vai quebrar, porque às vezes a manilha ela vai passar na caixa. Ela pode quebrar a manilha. Eu não posso trabalhar com a rede invertida. Até porque quando a força da água vier, a depender da intensidade, ela pode até arrancar. Não pode até arrancar a rede. Interessante, experiência, vivência é interessante. Tivemos uma crise de riso aí do pessoal que envolve. Não pela piada, por outra piada. Marcos, antes de construir um terreno com grande declividade, o que deve vir primeiro? Topografia, sondagem ou projeto? Boa. Antes, até mesmo no projeto da topografia, porque o projeto vai ser em cima da topografia. A sondagem fica meio solto, porque você precisa do projeto para sondar. Para saber o local do... Exato. Então você faz a topografia, projeto e sondagem. Legal. Tá vendo? Interessante, Luiz. Isso aí, boa. Não, eu cirúrgica. Na minha cabeça já tinha aqui. Não, projeto é depois de tudo. Não, minha dúvida ainda ficou sondagem ou topografia. Mas aí ele já viu uma mostrando da sua e de muita gente que tá nos assistindo agora, né? Primeiro, então, só pra galera entender, primeiro a topografia, depois o projeto, depois a sondagem, que vai saber exatamente os pontos de carga, que é aquela identificação. Porque às vezes o cara diz, não, por que a sondagem não é antes? Porque você pode furar um ponto onde não é que está sua edificação, a carga exata, que você vai precisar entender aquele ponto, né? Porque o terreno, né, Marcos? Você que entende não é 100%. E o pessoal entender, não é que cada sapata vai ser um furo não, né? Como é que é feito, Marcos, às vezes quantos furos eu vou fazer num terreno? Um furo, três furos? Como é que... Vai depender muito da quantidade de sapatos também do prédio que você vai fazer. Exemplo, nós estamos construindo creche de área total de 45 por 40. Estamos fazendo 5 furos. Por quê? Porque a estrutura da creche é em H. Então, imagina um H. A gente faz um furo em cada ponta do H, 4, e um furo onde vai ter a caixa d'água. Elevado, reservatório elevado. Reservatório inferior, onde tem mais carga. Teve uma situação hoje de um pessoal da prefeitura pedindo pra gente mandar o mapa de sondagem. Até porque eles precisam saber onde vão fazer a sondagem. Não precisa ser exatamente no furo, precisão milimétrica, mas tem que ser bem próximo mesmo, e da região onde foi marcado. Só que para essa creche a gente ainda não tinha implantação. Então não tem como me mandar para ele se eu ainda não tenho implantação. Se eu não tenho implantação, eu não sei exatamente onde ela vai ficar. Então é isso ou aquilo? Então vamos pro próximo quadro, né, Vinícius? Qual é o próximo quadro, Vinícius? Isso ou aquilo. Então vai lá. Então, falando de topografia, de engenharia... Agora, né? Você pode começar. Terminei, você começa. Deixa eu escolher um aqui, viu? Pode escolher. Uma pergunta difícil aí. Pois é. Acho que essa aqui é boa. Interessante. Muro de arrimo ou talude, Marcos?
Pronto. É uma pergunta curiosa. Bem interessante. Acho que é bom às vezes explicar um pouco o que é home de anime. Vai depender. Vai depender do seu problema e da solução mais viável. Exemplo, tem uma obra aqui, não sei se já passaram aqui na BR sentido, eu acho que ali já ainda é Boa Viagem. Na BR mesmo, é um galpão que eles estão fazendo. Eles fizeram um trabalho bem grande de terraplanagem. Sim. Fizeram o galpão, a estrutura, se eu não me engano, ela é de pré-moldado. E afastaram mais ou menos uns 4 metros e taludaram. Um talude de mais ou menos 2 metros de altura. O tipo de material que eles usaram é aterro compactado. Então você consegue taludar. A areia eu não consigo taludar. Para eu conseguir taludar a areia, a carga tem que estar distante do início da saia do talude. O que é a saia do talude? Platô, saia a parte inclinada, certo? Então, se a minha carga estiver próximo da saia, o que vai acontecer? Eu vou eu vou ter o impulso jogando contra a saia e não vai segurar. Quando eu tenho cargas próximas a essa saia, a solução mais indicada é você fazer um muro de arrimo ou uma contenção, mas enfim, alguma coisa que contenha, que segura aquela carga. Depende também da área que você tem disponível. Depende da área que eu tenho disponível. Se você tem a gente tá dando para você fazer o talude. A gente tá dando só algumas soluções para algumas creches. Algumas creches a gente tá fazendo um muro de contenção, um muro de arrimo, de pedragem amassada. Muro de gravidade, na verdade, não correto é muro de gravidade. E em alguns que a gente tem espaço e o terreno pode dar solução, a gente tá fazendo o talude. Boa! Na próxima. Legal. Interessante, não? Muita gente quer tudo taludar, né? Porque É mais simples, mais barato, né? mais barato. Dependendo do muro, tem vários tipos de muro de arrumo também. Tem vários tipos de muro de arrimo. Você pode fazer um muro, se não tiver espaço. Cortina de destaque. Isso, eu posso fazer cortina de destaque, eu posso fazer Muro muro de arrimo mesmo, posso fazer gabião, que também é uma solução boa, né? Isso. Vamos lá, próxima. Estação total ou GPS RTK? Então, como tinha explicado no início, vai depender. Tem situações. De preferência, o RTK por ser mais rápido e mais fluido o trabalho, porque eu vou lá cadastrando os pontos em tempo real, os pontos já saem já referenciados, já sai tudo ok. Na estação total, não. Se eu não tiver pontos já referenciados para partir do meu trabalho, eu vou ter que já referenciar depois. Só que tem locais que eu não consigo trabalhar com estação total e tem locais que eu não consigo trabalhar com RTK. Qual a solução? E tem locais que eu consigo trabalhar com os dois. Então tá resolvido isso. Vamos lá pra onde agora? O quê? Bate-bola? Vamos pro bate-bola? Hoje tem futebol? Tem, Flamengo, Mengão. Aí o Barco é Mengão? Sou Vasco. Meu Deus do céu. Vasco sempre vice. Então vamos pro bate-bola que hoje tem futebol, hoje é quarta-feira. Vamos lá pro bate-bola. Vinícius, uma pessoa que te inspira. Principalmente é minha mãe, né? Minha mãe, meus pais são a minha principal inspiração, são meus pais, né? Mas no lado profissional eu tenho algumas pessoas que também me inspiram. A exemplo de você também, você é um grande amigo meu. Mas ainda tenho duas pessoas aí muito, Anselmo, que foi o cara que abriu as portas para engenharia, e outro cara que eu aprendo muito ainda e aprendi e também abriu muitas portas para mim. Foi um cara que não é engenheiro, é um advogado, mas é um gestor excelentíssimo, que é Luiz Roberto. Hoje é secretário de Obras Públicas e foi um cara que abriu as portas para mim, confiou em mim, me deu autonomia, né? Também eu tive vontade de aprender, então foi um cara que abriu as portas para mim, me deu oportunidade e aprendi muito com ele e sou muito grato pela confiança que ele tem em mim. Vinícius, encontrei ele num certo dia no avião, e a gente sentou na cadeira um do lado do outro. A gente foi conversar, eu fui conversar de engenharia com ele. Ele conversando de engenharia, bugou minha mente, né? Ele é advogado. Como é que o cara se entende tanto de engenharia como poucos engenheiros entendem? E ele entende realmente, ele é um cara excepcional. Um abraço aí, um abraço para Luiz Roberto aí, um grande profissional.
Ele, assim, tem palestras que tem, rapaz, esse cara é engenheiro, não é possível. Mas ele é um cara que se dedica a tudo que ele entra, ele estuda. Até em pontos mesmo, ele pegou um livro de pontos, estudou pontos, né? Ele tá no comando de uma secretaria e ele pega e ele, assim, ele entra mesmo no assunto, estuda, ele ouve muitos profissionais, ele confia muito nos profissionais que ele, na equipe que ele monta. Então ele vai pegando um pouquinho de cada um ali e ele guarda para ele. E é um cara muito inteligente. Um abraço, Luiz Alberto. Obrigado, viu? Eu tenho um professor de física, é assim. Marcos, uma música. São tantas. As emoções que eu já vivi. Mas olha que eu gosto muito de música, mas uma música assim que que anima meu dia é 3x4 de Engenheiro de Havaí. Se eu perguntasse uma música, eu não lembro, não sei música nenhuma, nome de música nenhuma. Você escutar. Daniel, uma característica indispensável para ser um bom engenheiro. Boa. Essa foi boa, né? Interessante essa Quem pergunta. elaborou essa aí, tá de parabéns, viu? Uma característica Obrigada. importante. Eu acho que ter dedicação naquilo que a pessoa se propõe a fazer. Porque você com dedicação, você querendo fazer, você vai fazer. Porque se você é um engenheiro, é porque você foi capaz de se formar um engenheiro. Ou seja, técnica você tem. Agora, você se dedicar, você se abdicar de algumas situações para viver engenharia, eu acho que é um grande ponto muito positivo aí para quem quer adentrar ser bem sucedido na engenharia. Ainda vou ficar com o Daniel. Uma tecnologia indispensável. Uma tecnologia indispensável. O celular. O celular hoje é uma tecnologia indispensável para tudo, né? Porque hoje você viver sem celular, tudo a gente consegue resolver no celular. A gente consegue fazer falando de obra, diário de obra, enfim, tudo hoje a gente resolve pelo celular. Hoje, se você não tiver um celular para você resolver o problema, tá difícil. Quero falar com minha mãe, não consigo. Quero chamar um socorro. A gente não tem nem telefone público mais. Como é que você vai ligar sem o celular? Isso para ainda na comunicação, né? Não tem como. Marcos, um conselho para quem está começando. O conselho para quem está começando é basicamente na linha que a Dana falou, se dedicar e assim, e realmente saber se é isso que você quer. Para mim, o primeiro passo é isso que você quer, então se dedique. Eu comecei na engenharia como estagiário, me dediquei e eu costumo até dizer que quando eu evoluí de estagiário para efetivo, o que mudou foi só o salário. Porque o trabalho era o mesmo, a responsabilidade era a mesma. Então, não tenha medo. Se você é o que você quer, vá. Agora, dedique-se. Não chegue... Se você é estagiário, o seu horário é de 8 ao meio-dia, não chegue 8 e sai meio-dia. Se ninguém der bom dia, não responde, não dê bom dia. Procure. A engenharia tem várias áreas. Com certeza, se você é o que você quer, você vai se identificar em alguma. Não fique sentado no canto esperando a demanda chegar. E falar em sentar, sempre em existe todo mundo, demanda, né? não existe demanda que chega. Você precisa de alguma ajuda, posso ajudar de alguma forma? Chegue e está precisando de alguma Quando eu coisa. comecei no meu estágio, que eu comecei a estagiar inclusive no DEMAP. Antigamente não era nem DEMAP, mas é basicamente o mesmo setor. Uma das primeiras coisas que eu aprendi e eu achava super legal era dobrar a planta. sim, dá um jeito. Tem um jeito, tem marcação, tem planta que não tem marcação, então eu comecei a entender escala, o que é uma escala de uma prancha. Se você vê uma escala, você consegue. É incrível. Ou seja, se alguém dobra isso pra mim, aí você achar que é um Meu primeiro estágio, trabalho. Não é um trabalho. o primeiro serviço que eu fiz de estágio foi realmente dobrar a planta. Você vai dobrar essa planta aí pra você, sabe? Dobrar? E não tem o que escolher, não, de serviço. Não. Rapaz, a gente falar Não em tem essa piadinha de estagiário, isso aqui. não. dedicação. É pra você estar disponível para pessoa, assim, pra você se envolver. Né? Não tem esse serviço hoje, mas amanhã pode aparecer outro.
Não, Você tudo é falou, pensado. você falou, Luiz, uma coisa interessante, não ficar sentado. Você acredita que eu, numa obra minha, eu já peguei um estagiário, eu tava fazendo construir no galpão, Sim. tava já tinha feito piso, já tinha feito os pilares, pré-moldado, já tinha feito a cobertura, ele levou uma cadeira de praia, estagiário, sentou no meio do galpão e ficou vendo os pedreiros trabalhar no fechamento da alvenaria. Essa era a piada que Marcos pegou. Quando eu cheguei lá, Cadeira de praia. juro por Deus, cadeira do praia. Aí deixa eu amanhã passar lá no RH aí, porque Não, e eu vou contar um segredo. Esse um dia que ele não fez nada, ele não enganou ninguém, senão ele mesmo. Porque foi um dia que ele perdeu e aprendeu alguma coisa. Até com o pedreiro, com o ajudante, com o entregador, você aprende. Eu quando estagiei, eu colei logo no mestre de obra. Era um mestre de obra bem carrasquento, bem ignorante e tal, mas eu colei no cara, colei. Pra onde ele ia, eu ia atrás, mesmo que não tinha serviço, mas eu queria estar do lado dele pra ver como a obra se realizava. E acabei quebrando um cara, virou um grande amigo meu. Então, cole das pessoas que estão diretamente envolvidas, que esteja disponível. Teve um caso uma vez com um estagiário que ele... Falei alguma coisa que ele falou, não, porque eu não gosto de falar com você porque você é mal-humorado. Você, sei lá, eu falei, cara, às vezes eu tô mal-humorado porque eu tô doente, porque meu time perdeu, porque minha fatura não foi paga. então, Marcos, você tá doente, você tá mal-humorado todos os dias, mas só perde. Não, se depender do meu time é a vida inteira. Mas você tá aqui pra aprender. Se você me perguntar uma vez e eu não responder, pergunta a segunda, pergunta a terceira. Não vai ser mal educado. Quando eu não respondo, quem deixa de aprender é você. Então, não existe essa coisa de, não vou lá em Vinícius, que eu não gosto dele, se eu acho que ele... Não, se eu acho que ele quer uma coisa que eu vou aprender, eu vou falar. Exato. Tem um interesse. Ele passou muito interessante. Por isso que eu não alongou um pouco nele. Mas é isso aí. Temos mais perguntas ou vamos já para as finais? Como é que tá aí? Uma. Mais uma pergunta. Para Vinícius, uma palavra para definir engenharia. Não tem uma palavra? Exatamente. Mas são várias, mas como a gente já tá nessa toada aqui, eu acho que é dedicação. Eu acho que como a gente já tá nesse assunto aqui, nessa vertente, eu acho que dedicação é o principal e é super interessante. Legal. Não ter medo de se envolver. Então, Não ter medo dos resultados. Corra atrás, você vai aprender, você vai errar, você vai aprender com o seu erro. E se você, na próxima você vai acertar, com certeza. isso aí, boa dica pra galera, viu? O erro faz parte Da do dica, processo. né? Exatamente. O erro faz parte do processo, do aprendizado, né? Só acerta quem erra. Só acerta quem é, com certeza. Entendeu? Você não acerta no primeiro, pode. Pode sim. Mas você pode errar e depois você pode acertar. Quando você acerta de primeiro, você acertou sem aprender. Quando você erra e acerta, você acertou aprendendo. O importante é você tentar, né? Com certeza. Tentar para poder ter um bom resultado, um bom... Desculpe prolongar um pouco, mas eu não poderia deixar de citar esse grande amigo profissional que é Cícero, que ele não pegou na minha mão para me ensinar topografia nem nada, mas é um cara que apontou o caminho muito, e tem uma coisa interessante desse cara. Esse cara, ele é topógrafo da CEOP. O CEOP tá quase mais, ele ainda faz parte do quadro da CEOP, hoje ele tá na educação. Ele tem de experiência de topografia que eu não tenho de vida. Eu tenho 35 anos, ele deve ter uns 40 anos só de topografia. E quando eu cheguei para estagiar com ele, porque às vezes eu também sou meio tupudo, né? Eu gosto de dar opinião. Aí eu dava uma opinião assim, aí ele parava. Vamos tentar fazer isso? Pô, Não pode dar opinião também. não, e eles não. Se fosse um cara que me ignorava, não, vamos tentar. Dava certo, ele, deu certo, dava errado, deu errado. Ou seja, é um cara sem ego. Não tem. Se fosse um cara com ego, eu não queria nem. Não. Ia morrer com a opinião errada dele. Mas Ali é o cara, é um cara que abre pra novas opções. sensacional. Isso é importante. Ser humano ímpar. Dificilmente você vai encontrar um profissional
com essa disponibilidade de aceitar o que um cara de 30 anos, 40 anos mais novo de profissão vai falar pra No ele. meu caso era zero de profissão e ele que não tinha Mas idade, ouviu, né? com certeza. Abriu os ouvidos, analisou a opinião do Márcio e analisou. Então, mais uma vez, quero agradecer, Marcos Júnior, pela sua disponibilidade, por estar aqui no Engenharia de Boteco com a gente nesse bate-papo interessantíssimo. Acho que vai agregar muito para a vida de quem está nos assistindo aí. Convido a todos vocês a assistir os nossos episódios anteriores e esse episódio aqui. Agradecer aos patrocinadores 3D Engenharia. Agradecer também a JJCN, construindo sonhos e multiplicando seu imóvel. E agradecer em especial ao nosso apoiador, que é a oficina Do espeto, com Cuscoxinha. coxinha. Você só E o encontra aqui. churraspão. Churraspão e cuscoxinha você só encontra aqui na oficina do espeto. Sabe o que eu percebi, Daniel? A gente gravando aqui, ou outras vezes que a gente vem também. Muita gente vem aqui Só pra jantar o churraspão. E assiste a gente também. E assiste a gente. Né? Ao vivo e a cor. Vem jantar o churraspão. O churraspão é bem servido. Generoso. No próximo episódio a gente vai mostrar aqui. Então, Detalhe o pessoal parabéns. vem jantar mesmo o churraspão, vem jantar e vai pra casa. E Neto já confirmou que vai participar dessa mesa com a gente. Vai Vai falar sim. de automóvel. Apresentado a oficina aqui A atrás. oficina aqui atrás. Então, mais uma vez, agradeço a vocês. Marcos, só para não esquecer, deixa aí seu contato profissional para a galera que está assistindo aí, que precisar do serviço de topografia, contratar o Marcos aqui, o Marcos Júnior, engenheiro civil e outros serviços que o Marcos presta também. Vai lá no Instagram dele. Qual é o Marcos, seu Instagram? Engie Marcos Júnior. Engie Marcos Júnior. Então, você que está querendo serviço de engenharia, vai lá, entra no Instagram dele, segue a gente, dá um like, Eu empatei também. dá o contato também. Qual é o contato, Marcos? Bota a edição. Bota aqui, Dindô, bota aqui, O Dindô. número é fácil, é 96555596. 079, tá? Então, tá aí aqui embaixo, fica o telefone do Marcos e o nosso diretor, Cef, vai colocar aqui nas próximas edições. Editor Então, um abraço pra vocês, sigam o nosso Instagram, o Boteco de Engenharia. Engenharia de boteco, rapaz. Engenharia do Boteco, rapaz. Engenharia do Boteco. Então, corta, né? Não, corta não. Siga o nosso Instagram, Engenharia de Boteco, as nossas redes sociais, o nosso YouTube, Spotify e o nosso Deezer. Um abraço pra vocês e siga os próximos Obrigado. episódios. Valeu, Marcos. Obrigado. Faltou um brinde esse final.